Abra sua Bíblia, lá em 2 Samuel, no capítulo 7. Segundo Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus é fiel. Quero dar uma paz do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo, para o pessoal nos assistindo ali. Quero desejar que a palavra penetre os seus corações da mesma forma que penetra os nossos corações, e que Deus fale conosco nessa noite. Então o versículo 1 diz assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo assim: diz o Senhor, edificar-me-ás tua casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso uma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: porque não edificares uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como sons grandes tem na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite nesse lugar. E não mais seja perturbado jamais os filhos da perversidade ou afligem como antes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele mesmo te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier durante o dia, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Amém? Nós estamos nessa jornada falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus, e nós chegamos nesse ponto interessante do texto. Esse texto de Davi, ele vai nos levar a um momento muito interessante na história. Você entendeu? Veja bem, Davi é já um reino totalmente estabilizado, um reino já organizado, tendo paz com os seus inimigos, feito muitas alianças. Então, Davi já vinha com um reino bem sucedido. Olha, Davi aqui não tinha pecado ainda contra o Betseba, não tinha adulterado. Davi não tinha feito censo, né? Davi não tinha sofrido as afrontas de Absalão. Davi começou a estabelecer o seu reino ali. Mas Davi já tinha trazido a arca da aliança para Israel, para Jerusalém, para a casa, para a cidade de Davi, para a cidade de Deus. Davi já tinha feito isso. Então, se você olhar, fazer uma retrospectiva de
da história de Davi, daquilo que nós já falamos até aqui, nós vamos olhar que é a motivação do Espírito Santo a falar conosco nesses dias, para que realmente a gente possa olhar para Davi e aprender com ele o caminho para ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Primeira coisa que a gente observa na vida de Davi, que nós já lemos atrás, primeiro, que Deus não olha a nossa capacidade, nem a nossa beleza, né? Por mais que eu seja mais bonito, o cliente fala direto: nossa, meu legal, quando eu crescer, eu quero ser bonito igual você. Mas assim, deixa eu acreditar. Mas veja bem, Deus não é a beleza, não é a estatura, não é a capacidade. Davi era alguém pequeno demais. Era o último dos seus irmãos que cuidava das ovelhas, quando Samuel foi ungir os seus irmãos para escolher alguém da casa de Jessé para ser rei. E aí, quando Jessé esgotou as forças, porque Deus sempre rejeitou todos aqueles que se apresentou da casa de Jessé para Samuel falou: Senhor, não tem mais ninguém. Samuel tem, e Deus falou: Samuel tem. E aí Samuel falou para Jessé: tem mais um? Ah, tem o meu filho, está lá cuidando das ovelhas e tal. E aquele menino lá com 17 anos, pequeno, sardento, magrinho e tal. E aí, beleza, é esse que Deus fala. E Deus fala para ele: olha, eu não olho, né? Eu não olho o coração, não olho a estatura, não olho a beleza, não olho a capacidade, mas eu olho o coração. Então, o coração sincero é um caminho para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, para ser alguém que atrai o coração de Deus, que Deus considera alguém que Ele considera como amigo, como Jesus disse para os discípulos: não vos chamo mais servo, mas sim de amigos. E é isso que nós precisamos caminhar, e essa tem que ser a nossa ânsia, a nossa vontade de ser amigo de Deus. Como é bom ser amigo de Deus. E Davi foi um homem amigo de Deus. Davi foi resposta, porque da mesma forma que Deus ungiu com Samuel Davi a rei, ali quando ele era mais novo, Davi também foi uma resposta de Deus a um povo amedrontado, como a gente viu aqui, lá na guerra dos filisteus e contra Golias. Davi venceu Golias. Foi uma resposta a um povo que precisava vencer os seus gigantes. Um homem segundo o coração de Deus, Deus não olha a sua capacidade, mas Deus olha o seu coração. E se tem um coração inclinado para Deus, Deus vai usá-lo como instrumento. Ninguém se aproxima de Deus sem ser usado por Deus. Amém? Não tem como se relacionar com Deus para ser usado por Deus. Pensa bem, amados, uma coisa na vida com Deus, o homem segundo o coração de Deus. Você é uma pessoa especial para Deus. Deus chamou você para ser alguém que Ele confia uma amizade, confia um relacionamento. Deus quer se relacionar conosco, mas é muitas vezes nós que não queremos se relacionar conosco. É nós que não se abrimos para esse relacionamento. Mas veja bem, se Deus chamou você para viver uma vida plena com Ele, tudo que você faz tem sentido nele. Amém? Ninguém faz nada por si mesmo. Se você faz por si mesmo para alcançar benefício para si próprio, é uma triste vida que você vai viver. Se você serve a Deus, se você se consagrou ao Senhor e Deus te chamou e você ouviu a voz dele, pensa bem, tudo o que você fizer nessa vida tem que ser em benefício do reino dele. Tem que ser em benefício do reino. Porque se você negligencia isso, Deus simplesmente não vai olhar para você e não vai contar com você. Mas muitas coisas Deus não vai te dar, e algumas coisas Ele vai tirar, porque não beneficia o propósito dele, sendo que o propósito de Deus é soberano. E Davi sabia disso. E Davi foi uma resposta para um amedrontado. Mas Davi também foi alguém que ensina para a gente que no momento mais difícil da vida, porque todos aqueles que são inclinados para Deus têm dias difíceis, nós falamos aqui, tem dias complicados, tem dias de tristeza, tem dias de depressão, tem dias de
raiva, tem dias de fúria, tem dias de tragédias na vida, tem dias que a gente não está suportando nada e nem ninguém. Tem dia que a gente está estressado, com muita coisa. Mas só tem um lugar que a gente pode descansar e buscar alívio para toda essa carga que a gente traz também. Então, Davi mostra que um homem segundo o coração de Deus não é um super-homem. Uma mulher segundo o coração de Deus também não é um super-homem. A gente tem dores, a gente tem dificuldades, a gente tem as lutas da vida que a gente carrega. Mas a gente só tem um lugar, que é buscar na casa de Deus. Davi foi buscar lá com a Belém. Davi foi buscar lá, foi mentir, mas Davi foi buscar pão, buscar força, né? Mas depois nós vemos aí Davi sempre buscando o Senhor, mas ao mesmo tempo desejando firmemente a presença de Deus, trazendo a presença de Deus para perto dele. Ele desejou essa presença e está lá. E agora, com tudo isso, nesses altos e baixos da vida de Davi, Davi chega nesse ponto de ver um reino estabilizado, tudo aquilo que ele desejou está ali próximo dele, mas agora ele no seu palácio, contemplando lá a tenda onde ficava a Arca da Aliança, ele olha para aquilo e fala assim: não, peraí, como é que eu vou viver, né, numa casa chique igual essa que eu estou vivendo, num lugar tranquilo, bom, com a cama gostosa, com cobertura, né? Agora olha para a presença de Deus, a Arca de Deus, onde se era a representatividade da presença de Deus, o lugar onde Deus se apresentava para a nação, ali debaixo de uma tenda, no sol, tal. Como é que vivia de qualquer jeito? Não, não quero isso não. Eu quero trazer, melhorar, fazer uma casa para Deus, fazer uma casa legal para Deus. E ele fala isso com Natan, com o profeta. Ele fala para o profeta: não, como é que pode? E o profeta fala: ó, faz tudo que você colocar no seu coração e você vai ser bem sucedido. E a gente aprende mais uma coisa com Davi aqui. Nem tudo que a gente coloca no nosso coração está dentro da vontade de Deus. Nem tudo que a gente inclina para fazer está dentro da vontade de Deus. O homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, tem que aprender a ouvir não de Deus. Porque tem coisas que Deus fala não. O mais bem intencionado que nós sejamos, o mais nobre que seja a nossa intenção, muitas vezes Deus vai falar não. E a gente precisa obedecer e saber ouvir o nome de Deus. E Davi soube ouvir o nome de Deus. Davi ouviu o nome de Deus. E Davi obedeceu o nome de Deus. E a gente precisa aprender a ouvir isso. E sabe uma coisa que a gente vai vendo no movimento evangélico hoje? As pessoas, por ter uma intenção nobre, por ter uma vontade nobre, uma motivação nobre, muitas vezes não tem paciência ou condição, ou não suporta, né? Não suporta ouvir o nome de Deus. Não tem resistência para ouvir o nome de Deus. E diz assim: não, isso não é Deus que está falando, não. E muitas vezes atribui ao diabo uma coisa que Deus está falando. Não, isso aí é coisa do diabo. O diabo está enganando minha mente. Não. Tem muita coisa, por mais nobre que seja, a Deus vai falar não para a gente. Bem? Então a gente tem que considerar, aprender a discernir isso. E Davi vai lá e fala com Natan, mas hoje Natan recebe uma palavra de Deus. Deus pediu a Natan, dizendo para Natan: fala, olha Natan, fala para o meu servo Davi, que ele quer construir uma casa de selo para mim e tal, para aliança e tal, aquela coisa toda, mas eu quero falar para você: olha, desde onde eu tirei o povo do Egito, eu nunca pedi para fazer uma casa para mim. Eu nunca pedi para fazer uma casa para mim. No tempo de Juízes, eu não pedi para ninguém fazer casa para mim, porque Deus cita o tempo dos juízes. Deus cita o tempo dos juízes porque é o tempo da teocracia, onde ele era o rei sobre Israel, onde Deus era o rei. Quando veio o tempo da monarquia, quando o povo pediu um rei, saiu o rei Deus para ser o rei homem sobre Israel, mas o homem que seria comandado por Deus. E o povo escolheu Saul, Deus rejeitou Saul, mas escolheu Davi para ser monarca em Israel. Joia, beleza. Mas Deus falou: nenhum momento eu pedi para fazer uma casa para mim. Nenhum momento. Então, nesse detalhe, eu quero dizer para você: sabe por que Deus não queria que fizesse casa para ele? Porque Deus tem um projeto.
Então, por isso que a gente precisa alinhar a nossa vida com a presença de Deus para entender o projeto de Deus. E uma maneira para a gente alinhar a nossa vida com o projeto de Deus, sabia que é orando e lendo a Bíblia? Quanto mais você ora, quanto mais você medita na palavra, você alinha a sua vida com o projeto de Deus. Amém? Então assim, a gente alinha com o projeto de Deus. Então é isso aqui que Deus começou a falar, porque o projeto de Deus nunca foi ter um templo onde ele habitasse. O templo que Deus quer habitar não é feito por mãos humanas. Então Deus estava mostrando para Davi que aquele período em que ele vive ali no tabernáculo, na tenda, depois Deus deu o privilégio de construir um templo, porque o povo precisava de um templo. Se o povo precisava de um templo, Deus deu para Salomão essa possibilidade de construir um templo, que foi um templo magnífico, mas Deus fala aí para Davi que ele não precisa de um templo, porque o propósito de Deus é habitar na vida de cada um de nós. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus, que a partir de Davi, Deus ia fazer algo extraordinário. E aí Deus traz uma palavra para Davi. E é uma palavra que ele fala para mim e para você. Porque veja bem, às vezes a gente se pega, amados, na nossa vida com Deus, se achando pequeno e insignificante, né? Pequeno demais. Mas uma coisa é certa, Davi em todo tempo, ele nunca se achou grande. Ele sempre se achou pequeno. Se você pegar o Salmo 19, você vai pegar vários salmos de Davi, você vai ver que Davi sabia quem ele era e o tamanho que ele era. E é uma das coisas que a gente precisa aprender na nossa vida. Lidar com as nossas fraquezas. Lidar com a nossa pequenez. O movimento estava estudando aí no processo, estava fazendo como é que fala quando você vai ganhar uma vaga, uma bolsa, e fazer uma bolsa para ganhar um processo seletivo aqui em Querência, na Unipar. E ela estava estudando ali para fazer esse processo seletivo, para ganhar a bolsa e tal, num curso de gestão de pessoas, coaching de gestão de pessoas. E aí, um coach fala assim, você não pode andar com pessoas fracas, porque se você anda com pessoas fracas, você nunca vai ser forte. E você nunca pode ser fraco, você tem que ser forte. E aí a Bíblia fala para a gente, você tem que aprender a lidar com suas fraquezas. E a Bíblia nunca vai falar para mim que eu tenho que rejeitar. Deus mostra a nossa força. Amém? Ele fala assim, se você está fraco, aí que você está forte. E aí Davi conhecia as suas fraquezas. E aí Davi, ele recebe de Deus uma palavra tremenda. Não para melhorar a autoestima de Davi, mas para melhorar a autoestima minha e sua, porque Deus fala para Davi, eu te tirei do meio da malhada. Foi lá que eu te tirei, onde ninguém contava você, onde os seus próprios familiares não contavam você, você era insignificante diante do processo. Nunca ninguém poderia dizer que você seria um rei, um homem que cuida de ovelhas, né? Lá no pasto, novo, pequeno. Eu te tirei do meio das malhadas e fiz o teu nome grande. Deus fala isso mesmo. Fiz teu nome grande. Deus tira o homem do anonimato. Deus tira o homem do improvável. Pega os improváveis, os fracos, os pequenos e fazem eles se tornarem grandes. Mas o que a gente precisa é reconhecer o nosso tamanho diante da situação. Por que nós precisamos reconhecer o nosso tamanho? Porque a glória é só dele. Porque quando a gente sabe o tamanho que a gente é, a pequenez que a gente é, a insignificância que a gente tem, não pelo lado pejorativo, não pelo lado para destruir a nossa estima, mas entendendo de onde foi o buraco que Deus nos tirou, nós sempre vamos dar glória para Ele e dar grandeza para Ele.
Foi Deus que me fez grande. Mas não foi a minha capacidade, não foi a minha inteligência, não foi a minha sabedoria, mas Deus me fez grande, porque Deus me pegou lá quando eu era improvável, como fez com Davi, tirou lá do meio da malhada e o fez grande. Fez o nome de Davi grande. E Davi mostrou para Deus um coração nobre. Deus disse não para aquilo que era o projeto de Davi, porque Deus já tinha um projeto. E aí a Bíblia mais uma vez mostra para nós que o projeto de Deus, ele é soberano. Por isso que a gente precisa perguntar para Deus se realmente aquilo que nós queremos fazer é vontade dele. Tem muita gente batendo com a cara na parede, por quê? Porque faz as coisas sem perguntar para Deus. Faz as coisas, eu vou fazer, beleza. Se eu me considero povo de Deus, se eu me considero homem e mulher de Deus, sou direcionado por Ele. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então o que acontece? É Ele que guia a minha vida, então eu tenho que perguntar para Ele. Eu como, eu faço, eu vendo, eu ando, vou para frente, vou para trás, vou para o lado, o movimento. E Deus fala. E Deus fala, irmão, com toda a força e entendimento que eu posso dizer para você. Deus fala. Amém. Sem sombra de dúvida e de variação, Deus fala. Mas lembra do detalhe que eu falei no começo? Deus quer se relacionar conosco, mas muitas vezes nós fugimos desse relacionamento. Nós não temos esforço para as coisas. Queremos ser homens segundo o coração de Deus, sem se esforçar. Precisamos se esforçar. A Bíblia fala que a gente precisa se esforçar. Não para ser salvo, mas para viver uma vida perto dele. Porque a gente tem que se esforçar para vencer a nossa carne, a nossa vontade carnal, que muitas vezes nos limita diante de Deus, muitas vezes nos rouba o privilégio da oração, né? Aí Deus falou para a irmã, falou assim, beleza, você vai vencer essa carne isso aí, beleza? Nem que você vai ficar pescando às vezes no culto, mas vou te levantar 2 vezes na madrugada para você orar, amém? Porque eu quero falar com você, eu quero ouvir a sua voz. Não é assim que acontece? Há de você se você não se levantar, porque isso vai ser a sua vida inteira. E sabe o que às vezes o crente muitas vezes está passando por dificuldade e parece que essa dificuldade nunca acaba? Passa uma, vem a outra. Sabe o que acontece? É porque só na dificuldade, às vezes a gente busca Deus só na dificuldade, então a gente vai viver de dificuldade em dificuldade, porque Deus quer ver você. Ele quer se levantar. Ele quer levantar você, fazer seu nome grande, tirar você do meio da malhada, fazer você conhecido entre as nações, mas para isso ele precisa se relacionar com você. E muitas vezes as dificuldades nos aproximam de Deus, beleza. Então é esse ambiente que você precisa para estar perto de mim, é esse ambiente que eu vou colocar para você. Você está entendendo? Então, ou a gente toma a iniciativa realmente para ter essa posição diante de Deus. E Davi tinha um coração inclinado para Deus. Davi tinha um coração, Davi queria relacionamento. Deus disse não, beleza Deus, se eu disse não, está tudo certo. O que eu tenho que fazer? Então eu vou juntar dinheiro, vou juntar pau, vou juntar madeira, para quem for fazer vai construir. Beleza, então eu vou ser servo daquele que vai construir. Se eu não posso, então o outro vai construir. Mas Deus fala para Davi uma coisa interessante: eu te farei casa. Eu te farei casa. Então essa palavra, nossa, que impacta o meu coração. Por quê? Porque nessa palavra Deus fala: eu te farei casa, Davi. Você será casa. O seu trono vai ser perpétuo agora. A tua casa agora vai ser perpétua diante de mim. O seu trono subsistirá por toda a eternidade. Todas as nações te conhecerão. Todos saberão que era Davi. E do teu trono, da raiz de Davi, virá aquele que construirá o templo para mim. Então, quando Deus faz a trocadilho, Deus está falando, não está falando de Salomão, também está falando de Salomão, da descendência de Davi, mas está falando do descendente. Quem é o descendente? Jesus, porque Jesus fez com que todos nós sejamos casa. Aleluia. Jesus fez com que o templo fosse destruído e em 3 dias ele fosse reconstruído na sua ressurreição. Quando Jesus fala assim: olha, esse não ficará pedra sobre pedra, mas depois de 3 dias eu levantarei. E os fariseus falam assim: quem é esse? Nós demoramos anos para construir esse templo,
Agora, quem é esse que em 3 dias vai reconstruir tudo isso aí? E Jesus estava falando, o texto ainda fala, Jesus estava falando da sua morte e ressurreição. Porque quando Jesus ressurge, Jesus faz com que o véu seja rasgado de cima. Quando ele morre, aspira na cruz, o véu é rasgado de cima para baixo, abrindo o lugar santo dos santos. Aquele lugar que era reservado só para os sacerdotes, somos sacerdotes, agora é reservado para todos. Nós entramos na presença de Deus. A presença de Deus agora é nesse ambiente. Nós estamos aqui, todos nós, na presença de Deus, e todos nós agora somos casa de Deus, somos morada de Deus, somos templo de Deus. Então essas paredes, essa igreja, isso aqui, irmão, tudo isso aqui, se nós sairmos daqui, isso aqui pode virar uma boate. Porque sem nós aqui, isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio. Mas conosco aqui, isso aqui é igreja. Porque eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos templo da presença de Deus. Deus habita dentro de nós. Deus não habita na parede. Deus não habita aqui no altar. Tem lugar que fala que isso aqui é mais santo do que aqui embaixo. Não existe mais o Santo dos Santos. Porque o Santo dos Santos é nosso relacionamento. Nós ajoelhamos na nossa cama, é o Santo dos Santos. Nós ajoelhamos na nossa cozinha, é o Santo dos Santos. Porque nós temos o livre acesso que Deus está falando isso para Davi. Davi, eu não quero a casa de madeira, eu não quero uma estrutura para mim morar. Não se preocupa com isso, o que eu vou fazer é grandioso demais para você entender agora. Mas uma coisa eu te prometo, eu te farei casa. Aleluia, glória. E sabe o que quer dizer isso, amado? Olha para a sua vida. Você pode, às vezes, não ter tido uma vida tão sofrida como outros tiveram. Às vezes você teve uma vida tranquila, uns pais presentes, boa educação, teve uma vida, né, na luta, mas nunca faltou nada na mesa, graças a Deus. Teve uma boa família, mas o Senhor te alcançou. E aí o Senhor fala assim: eu te farei casa. Tudo que você conquistou era bom? Beleza. Tudo que você viveu era bom? Beleza. Eu te farei casa. Porque o que vai viver agora é muito maior do que você já viveu. Aleluia. Mas aqueles que viveram sofrendo, que às vezes não tinham uma comida para comer na mesa, às vezes chegava, não tinha um café para tomar de manhã, tipo, fritar uma tripa de vaca para comer com farinha, e pegava, às vezes tinha um açúcar, jogava na água para beber água com açúcar quente, para poder matar a lombriga ali, para você aguentar o dia até você adquirir outra comida. Teve gente que viveu assim, e achando que é um insignificante, que é um nada, que é um apestado da sociedade, uma pessoa excluída da sociedade. Deus está falando assim: olha, você viveu sofrendo, você se sentiu insignificante, você está lá atrás da malhada, mas eu te falei casa. Aleluia. Porque o que você sofreu, você sofreu. Mas o que você vai viver é impressionante, é maravilhoso, é muito mais do que você já viveu um dia. Porque eu te falei casa. Então não interessa o que nós vivemos, os padrões que nós temos. O que interessa é o que Deus falou para nós hoje. Deus nos fará casa. Amém. Aleluia. E ele falou isso para Davi: eu te farei casa. Na tua descendência, Davi, vou levantar o que vai construir. Aí ele fala de Salomão. Salomão vai construir. Aí depois ele volta a falar de Jesus: olha, e se porventura esse que vai construir, vai ser rei sobre Israel e tudo mais sobre o meu povo, e se porventura ele, né, no texto vai dizer assim, lá no versículo 13 e 14: esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Olha, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com ações de filhos de homens. Então o que acontece? Olha só, no versículo 13 assim: esse que vai fazer o trono de Davi subsistir, prevalecer, esse é Jesus. Mas no versículo 14, esse a qual, se ele transgredir, esse também é Jesus. Porque a palavra aqui está no imperativo, mas não está no imperativo ativo. Entendeu? Porque o ativo é se vier a transgredir, né?
Mas no passivo se sofrer transgressão. Então o verbo no grego é se sofrer transgressão. Então o imperativo aqui é no passivo, né? Não é no ativo, quando você lê no original. Então se vier, se sofrer transgressão. E aí o paralelo dessa passagem, do versículo 14, capítulo 7 de Samuel, versículo 14, o paralelo é Isaías 53. Isaías 53, versículo 3, vai dizer assim: porque assim diz o Senhor, que nada fosses. Versículo 3: era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse está falando: olha, ele vai sofrer transgressão, e eu vou açoitá-lo. Todo o movimento que Jesus sofreu, todo o sofrimento de Jesus veio da parte de Deus. Porque era necessário Jesus passar por tudo isso para que eu e você nos tornasse casas. Amém? Então não é a estrutura que Deus está falando. Então Deus quer fazer homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres que conseguem lidar com a sua pequenez, com a sua fraqueza, com a sua vulnerabilidade. Que sabe, todos nós somos vulneráveis. Todos nós somos pequenos e somos fracos. Amém? O que nós não podemos é andar como galinha de Angola, né? Galinha de Angola fica assim, tá fraco, né? Então a gente não pode andar assim, né? A gente pode falar: o Senhor é minha força. Amém? Eu não valo nada, mas o Senhor é minha força. O Senhor é minha força. O Senhor é minha força. Ele me fez casa, porque Ele é a minha força. Viu, Dalila? O Senhor é a sua força. Viu, Israel? Ele te fez casa, fez morada dele. Viu, Genoveva? O Senhor fez morada em você. Amém? Viu, Jorge? Você é templo do Espírito Santo. Você que faz morada em você, em cada um de nós. Então você é casa de Deus. Então eu quero ensinar dizendo para você: você é como casa de Deus. Amém? Amém. Como é que você tem valorizado a presença dele na sua vida? Essa é a pergunta que eu falo para mim e para você. Como nós temos valorizado a presença dele na nossa vida? Amém? Então essa é a importância que ele quer. Ele não quer coisas extraordinárias. Ele não quer que a gente faça muita coisa para ele. Mas o que ele quer é que a gente dê importância nele, a vida que ele dá em nós. Como é que a gente dá importância para a presença de Deus na nossa vida? Deixando ele viver, a gente deixando a nossa vida de lado. A gente viver na vida dele. Amém? Porque ele vive em nós. Ele vive em nós. O apóstolo Paulo fala isso: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então essa é a vida que a gente tem que viver. A vida de Deus é a vontade de Deus. Porque a gente vai saber, vivendo a vontade de Deus e a vida de Deus, a gente vai saber a receber o não e se alegrar com Ele, da mesma forma se alegrar com o sim. Amém? E muitas vezes o sim de Deus são dores, e muitas vezes o não de Deus é para aliviar e avançar nossa alegria. Porque às vezes nós estamos eufóricos demais com a nossa motivação nova da vida. A vida está eufórica, está tudo que ele deseja no seu coração vai ser feito. Beleza, vai fazer, Deus vai ser contigo. Mas aí o que acontece? De madrugada Deus fala com Natan, vai lá e joga o pau de água fria na felicidade do seu irmão lá. Ô rei, é o seguinte, Deus mandou falar com você, ele não. Mas o rei ouviu o nome de Deus e falou: não, beleza.
Eu vou ajudar dinheiro, eu vou juntar madeira, eu vou fazer tudo para quem for fazer, vai fazer bem. Amém. Se alegrou com o nome de Deus. Beleza, continua alegre. Continua alegre. Porque a nossa alegria é a força do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Que assim seja a nossa vida. Homens e mulheres segundo o coração de Deus, que sabe da onde saiu. Deus te tirou do meio da malhada para você ser grande. E a grandeza que tem em você é Ele. Ele habita em você. Amém? Feche os olhos, vamos orar essa noite. Vamos, Santo Deus. Senhor Deus, que a graça do Senhor Deus que nos alcançou, que nos tirou, Deus, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do teu amor, o reino de Cristo, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, nós éramos, ó Deus, quem nós éramos? Pai, éramos aflitos, ó Deus, éramos, Pai, escravizados pelo pecado, éramos, ó Deus, Altíssimo, humilhados, ó Deus, por esse mundo, ó Deus, buscando os prazeres dessa vida, ó Deus, tantos sofrimentos, tantas lutas, tantas buscas vazias, tantas tentativas de preencher o nosso coração com coisas que só nos denegriam, ó Deus Altíssimo, só nos destruíam. Mas louvado seja o teu nome, que o Senhor nos tirou desse lugar para encher o nosso coração da tua presença. Louvado seja o teu nome, ó Deus, que o Senhor agora habita em nós. Quem éramos nós, ó Deus, para ter um grande Deus habitando dentro de nós? Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse privilégio. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, que nós possamos aprender a cada dia da vida. Ó Deus, a entender as nossas limitações e a buscar socorro do Senhor todo o tempo. A se alegrar com o seu não, a se alegrar com o seu sim, a ser obediente todo o tempo à tua palavra. Então nos ensina, Senhor, no nome santo de Jesus, a viver dignamente, ó Deus, na tua presença. Para a honra e glória do teu nome, assim nós oramos e agradecemos, no nome santo de Jesus.